Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos, canal onde eu trago vocês aqui para a sala da minha casa e reconto um caso daquele jeitinho que a gente gosta, com bastante detalhes e vídeos longos. Último vídeo do ano de 2025. Chegamos, gente! E eu agradeço mais uma vez você que está aqui comigo nessa terça-feira, porque eu sei que a maioria está viajando nesse momento, né? Estamos aí, ó, prestes a entrar em 2026. A maioria da galera tá viajando, tá na praia. Eu, particularmente, não gosto de viajar nessa época do ano, porque é muita gente, muito trânsito, é muita bagunça. E eu prefiro a calmaria. Então, se você, como eu, está aí também na calmaria, nessa terça-feira, buscando o que assistir, eu cheguei aqui para o último vídeo desse ano. Lembrando que, se você chegou aqui pela primeira vez, eu conto casos criminais às terças e eu vou ficar muito feliz que, se você gostar do vídeo de hoje, você se inscreva aqui no canal e venha fazer parte da nossa família. Aqui só tem gente boa e 2026 eu tenho certeza que será melhor ainda que 2025, que foi maravilhoso. Na verdade, assim, aqui no canal, com vocês aí, eu aqui, gente, a gente só vai ter anos melhores e melhores e melhores, tá? Bom, fim de ano, né, gente? Fim de ano é uma época que desperta muitos sentimentos nas pessoas. E sentimentos diferentes. Tem quem olhe para o ano que passou com muita gratidão por ter conseguido várias coisas e aí espera que o ano seguinte seja ainda melhor. Mas tem aquelas pessoas que não vê a hora que o ano acabe logo porque o ano foi terrível. Isso acontece também. Mas de uma forma ou de outra, o sentimento é sempre aquele, assim, de encerrar um ciclo, né? Encerrar e começar algo novo. Essa sensação de fechamento, de virada, de que quando o calendário muda, a gente pode mudar também. Então, a maioria das pessoas entra fazendo vários planos, várias promessas, pedindo várias coisas também e acreditando que as coisas vão ser diferentes, que pode ter um recomeço. Mas, para a família Kolodji, nada disso existiu. Quando o ano de 2017 terminou, não foi só um ciclo que se fechou, foram vidas inteiras que deixaram de existir. Em meio a uma noite de comemoração, de abraços, expectativas para o ano seguinte, o que ficou foi o oposto da esperança. Ficou a tristeza, o choque e o terror. A história que eu vou contar aqui para vocês hoje, que eu vou recontar, na verdade, eu acho que talvez ela divida opiniões. Ele é um caso bastante controverso. Eu não conhecia esse caso, eu conheci recentemente, justamente porque é um caso que aconteceu no Ano Novo, né, na virada. Então, eu não sei muito bem, assim, como analisar ele, sabe? Então, eu quero muito a opinião de vocês nos comentários. Então, vamos começar. No dia 31 de dezembro de 2017, uma família inteira se preparava para fazer aquilo que milhões de outras, né, fariam naquela noite, que era celebrar o final do ano e a chegada do ano novo. E essa era a família Kolodji. Eles moravam na cidade de Long Branch, em New Jersey, e eles eram vistos como uma família comum, uma família muito próxima, afetuosa. Segundo amigos e vizinhos, a casa da família Kolodji era sempre aquela casa que acontecia tudo. Então, os aniversários mais legais, as comemorações, era a casa que recebia todas as outras crianças ali da vizinhança, todo mundo gostava de estar lá. E os aniversários, e principalmente o Natal, Ano Novo, eles eram comemorados em grande estilo ali na família, nessa casa. E quem eram essas pessoas? Vamos lá, vou dar uma descrição breve aqui para vocês, depois a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Stephen Kolodji e Linda Kolodji estavam ali na casa dos 40 anos e eram descritos como pais presentes, carinhosos e extremamente dedicados aos filhos. Juntos, eles criaram 4 crianças. O filho mais velho, Jonathan, que era filho do primeiro relacionamento da Linda. Depois, eles tiveram o Stephen Jr., de 23 anos aqui na época dos fatos, a Brittany, de 18 anos, e o Scott, de 16. Mas a casa não era só cheia ali deles, né, dos pais e dos filhos. No andar de baixo da casa, na verdade, no porão, eles tinham um outro apartamento e lá morava a irmã da Linda com o marido dela, ou seja, os tios aqui das crianças. E eles sempre estavam ali na casa. E muito próximo ali à casa da família vivia o Adrian, que era o avô das crianças, o pai do Steve Sr.
E ele morava junto com a Mary, uma companheira que ele tinha ali já há alguns anos. A Mary não era a avó ali da família. Pelo que dá pra entender, a Mary era um segundo relacionamento do Adrian, mas ela era considerada ali como avó. Inclusive, o filho mais novo ali, o Scott, chamava a Mary de avó. Então, a casa vivia cheia, sempre, de todas essas pessoas. E seria assim na virada do ano, né, de 2017 para 2018. A casa estava cheia, todas as gerações ali reunidas no mesmo lugar. Então estava o Steve Sr., a sua esposa Linda, os filhos, né, a Brittany, o Steve Jr., a namorada do Steve Jr., o filho mais novo, o Scott, a tia e o tio, que era a Michelle e o Richard, o avô Adrian com a sua companheira, a Mary. O filho mais velho do casal, o Jonathan, ele não ficou para a festa. Ele passou ali brevemente, cumprimentou a família com a namorada, mas ele tinha um outro compromisso em uma outra cidade, então ele não ficou para a virada oficialmente ali do ano. A Linda, ela tinha preparado toda a casa ali para festa, para virada, comidas, bebidas, e o clima era esse, de felicidade, né, de encerrar um ciclo e começar outro. Mas enquanto essa festa acontecia, quando se aproximava ali da meia-noite, um membro dessa família tinha planos ainda para realizar em 2017. O filho mais novo ali do casal, o Scott, que tinha apenas 16 anos aqui. Por volta das 7h30 da noite, quando a festa ainda estava se iniciando, ele ficou um pouco de lado ali, mexendo no celular, e ele fez algumas pesquisas. Pesquisas um tanto quanto alarmantes. Ele pesquisou muito sobre a arma AK-47, sobre a munição dessa arma, como manusear. Ele pesquisou sobre colete à prova de balas, qual munição perfura um colete à prova de balas, referências de ataques terroristas, ataques em massa. Ele pesquisou também sobre preparação para cometer crimes desse estilo, inclusive qual música ele deveria escutar enquanto ele estivesse fazendo. E a busca, gente, não era aleatória, porque ali na casa da família havia um fuzil AK-47. A arma pertencia ao irmão mais velho do Scott e ela normalmente ficava em um cofre, trancada, tudo certinho. Só que nos últimos meses esse cofre tinha estragado, ele estava meio enferrujado, ele não estava conseguindo mais funcionar direito, então eles moveram essa arma para um armário que ficava próximo. E o Scott sabia exatamente onde era esse armário e como acessar a arma. Ele volta então ali para confraternizar um pouco com a família, fica ali um tempo e quando vai se aproximando da meia-noite, ele sobe para o segundo andar da casa de novo. Ele pega esse fuzil AK-47 no armário, que ele sabia onde estava, e vai para o seu quarto. Lá, ele coloca protetores auriculares de espuma, né, na orelha. Ele veste uma jaqueta preta, óculos escuro. Ele carrega a arma, apaga a luz do quarto e fica ali no escuro, em silêncio. Faltava poucos minutos para meia-noite, era por volta de 11h45, mais ou menos. E a Linda, a mãe do Scott, ela percebeu que o Scott não estava ali na festa, né? E já estava se aproximando da meia-noite, ela queria que todo mundo estivesse junto. Então ela sobe para o segundo andar da casa para procurar pelo filho e vai diretamente no quarto dele. Quando ela abriu a porta do quarto do Scott, ele não disse uma palavra e começou a atirar contra a própria mãe. A Linda, ela foi atingida várias vezes a queima-roupa e ela ficou gravemente ferida. Ela caiu no corredor ainda do andar superior da casa e morreu ali mesmo. Muito provavelmente sem nem entender o que estava acontecendo, já que o quarto estava escuro e impossibilitava a visão completa ali dos fatos. Segundos depois, o Steve Sr., o pai, ele escuta os barulhos e ele sobe. Logo que ele chega também ali na parte do corredor, da porta do quarto do filho, ele não conseguia entender o que estava acontecendo. A Linda caída no chão e ele vê o filho armado e vestindo, né, todas aquelas roupas pretas. E logo o Scott também atira no pai. O Steven, ele foi atingido no peito, no abdômen, na cabeça e ele morreu instantaneamente. Nesse ponto, a parte de baixo ali da casa virou um caos. Todo mundo estava escutando esses tiros e entendeu o que estava acontecendo. Quer dizer, entenderam, mas assim, era algo tão chocante que a reação
demorava para acontecer. A tia e o tio do Scott, eles conseguiram correr, eles foram pro porão da casa e existia uma saída pelo porão, então eles conseguiram sair pela porta dos fundos. O Steve Jr., que era ali o irmão do meio, né, da família, ele conseguiu sair pela porta da frente e a namorada do Steven Jr., ela foi correndo pra cozinha e ela conseguiu se esconder atrás de uma geladeira e ela liga pro 911. Na cozinha ali ainda estavam a irmã, a Brittany, de 18 anos, o avô, o Adrian, e a companheira do avô, a Mary. E nesse momento o Scott desce as escadas. Quem sobreviveu a esse ataque conseguiu dizer que ele estava muito calmo, ele não tinha quase que reação nenhuma, ele andava tranquilamente e ele começou a atirar novamente. E ele atira na irmã, na Brittany, e na namorada do avô, na Mary. As duas são atingidas também na região do peito várias vezes e elas caem sem vida. O Scott não dizia nada, ele não gritava, ele não se alterava, ele apenas atirava. E foi tudo muito rápido, de difícil compreensão, né? Tanto que esses membros aqui que estavam na cozinha, eles ficaram meio que sem reação, sem conseguir raciocinar rapidamente e por isso talvez não conseguiram fugir. Tudo aconteceu, gente, em menos de 2 minutos. Nesse tempo, 4 pessoas estavam sem vida. O pai e a mãe do Scott, a irmã dele e a namorada do avô. E de repente, o Scott parou. Ele parou quando ele chegou na frente do avô, do Adrian. É dito que o avô estava chorando tanto e olhando para Mary, né, para a companheira dele que tinha acabado de ser atingida. Ele estava em prantos, ele estava em pânico e parece que aquilo despertou algo no Scott e ele olhou para o avô, baixou a arma, largou a arma no chão e subiu para o seu quarto novamente. Parecia que o desespero do avô ali tirou ele de um transe, de algum lugar que ele estava ali e de repente ele percebeu o que ele estava fazendo. Mas mesmo assim, ele não pareceu atordoado, ele não pareceu arrependido de nada. Ele simplesmente largou a arma e foi pro quarto. Do lado de fora da casa, o Steven Jr., né, o irmão aqui do meio, ele também tinha conseguido ligar pro 911, assim como a namorada dele fez lá quando estava escondido atrás da geladeira. E outros vizinhos também ligaram pro 911 quando perceberam os gritos e perceberam também os barulhos de tiro. Então, vários carros de polícia chegaram na casa e começou toda aquela comoção. E isso, gente, era aqui minutos antes da meia-noite. Ou seja, festa ali de virada de ano não existiu aqui para a família, mas também não existiu para os vizinhos que acompanharam todo esse terror. Quando a polícia chegou na casa, eles já entraram e eles ouviram uma voz muito calma dizendo: "Eu estou aqui em cima." Era o Scott. Logo depois que ele fala isso, ele desce as escadas muito calmamente e se entrega, sem nenhuma resistência. E agora a pergunta que surge, né, gente, quase que automaticamente. Por quê? Por que esse jovem de 16 anos, em uma noite de ano novo, dentro da própria casa, fez isso com a própria família? Bom, gente, eu não sei se o que eu vou falar aqui pra vocês vai, no final, explicar alguma coisa, porque é difícil, né, a gente tentar explicar por que isso aconteceu. Mas, como eu disse, esse caso é bastante controverso em a gente entender se o Scott ele é apenas uma pessoa má ou se existem outras camadas por trás disso. Então, vamos conhecer melhor a história da família Kolodji. A família era muito conhecida ali em Long Branch, a cidade onde eles moravam. Era uma cidade de cerca de 30 mil habitantes em New Jersey. Daquelas cidades, né, gente, que todo mundo se reconhece na rua. Em uma das fontes eu vi que eles frequentavam sempre os mesmos lugares, sabe? A mesma padaria, o mesmo mercado, as mesmas lojas. Então eles eram muito conhecidos ali no comércio, enfim, na cidade como um todo. Como eu falei pra vocês já no início, a casa deles era realmente conhecida como esse ponto de encontro. Tinham churrascos no final de semana, as crianças levavam, né, os amigos depois da escola. Então muitas pessoas sempre espalhadas pela casa, assistindo TV, comendo lanche, brincando, entrando e saindo, como se fosse a extensão da própria casa. E eles eram assim tão reconhecidos e importantes ali na cidade que até o superintendente do distrito escolar divulgou uma nota pública falando sobre o ocorrido. Ele falou sobre o choque e a dor coletiva e a necessidade de apoiar a comunidade naquele momento. E isso diz muito sobre o quanto essa família fazia parte realmente ali do lugar, né, da cidade. O pai, o Steven Kolodji Sr., ele nasceu e cresceu ali na mesma cidade, em Long Branch, e ele era descrito como um cara muito carismático,
carismático, querido, do tipo que se dava bem com todo mundo. Ele gostava de vários esportes, de estar ao ar livre, ele jogava sinuca, softball, ele esquiava. Mas, acima de tudo, ele era visto como um pai extremamente dedicado. Ele e a esposa, a Linda, eles se casaram em 1997. A Linda, ela já havia morado em outras cidades antes de se estabelecer ali em Long Branch, mas quando ela chegou nessa cidade, ela ficou, né? E foi quando ela conheceu também o Steven. E tudo na vida da Linda girava em torno da família. Os amigos diziam que ela era o tipo de mãe que colocava os filhos sempre no primeiro lugar em tudo, e ela amava fazer isso. Essa dedicação que ela tinha fazia parte dela. A vida do casal não era perfeita, né? O casal, ele teve algumas dificuldades financeiras, eles chegaram a declarar falência anos antes e mais recentemente viviam com o medo real de perder a casa onde eles moravam. Ainda assim, quem estava de fora dificilmente perceberia isso, porque o Steven, ele fazia o que fosse preciso para garantir que nada faltasse aos filhos. Ele pegava trabalhos temporários, virava noites, ele chegava a trabalhar assim de madrugada, né? Ele começava meia-noite e voltava de manhã cedo e nisso já emendava em outro trabalho, tudo para manter a família em pé. E os dois conseguiram, né, criar os 4 filhos. Como eu falei para vocês, o mais velho, o Jonathan, ele era filho da Linda apenas, de um relacionamento anterior, e ele já era adulto aqui na época dos fatos, não morava mais com a família. E depois veio o Steve Jr. de 23, que teve o mesmo nome ali do pai, né? A Brittany, de 18, a única menina, e o Scott, de 16. A Brittany, ela tinha acabado de se formar no ensino médio, ela estava cursando uma universidade e ela estava estudando ciências da saúde. Era descrita como uma garota sempre sorridente, criativa, artística, que gostava de desenhar, pintar e que fazia amizade com facilidade. Uma amiga próxima chegou a dizer aí depois do crime que a Brittany era muito determinada, cheia de planos, alguém que realmente queria ser alguém na vida. A Brittany era também muito ligada ao avô, que eu vou falar daqui a pouquinho, e ela era muito ligada à família como um todo. Ela não estava morando na casa com os pais, porque ela estava na universidade, mas ela tinha voltado, né, para passar ali as festas de final de ano. Sobre o Steve Jr., a gente não tem muitas informações, e isso se deve ao fato que ele sobreviveu, então muita coisa da vida dele foi mantida sob sigilo, tá? É questão de ele conseguir viver a vida dele depois do que aconteceu nessa virada de ano. Bom, e o avô, né? O avô, o Adrian, e a companheira dele, a Mary. Eles eram presença constante ali na casa. O Adrian era muito próximo aos netos, como eu falei, a Brittany, eu acredito que o Steve Jr. também, e ele também era muito próximo ao Scott. A Mary tinha cerca de 70 anos aqui quando o crime aconteceu. Eu não tenho também a idade do avô, tá? Mas eu imagino que era mais ou menos nessa faixa aqui de 70 e poucos anos. Mas, ao contrário do que muitas pessoas podem pensar que é a vida de uma mulher de 70 anos, a Mary tinha uma vida muito, muito agitada. Ela tinha acabado de se aposentar, mas ela estava muito animada com o próximo capítulo da vida dela. Ela era descrita como vibrante, generosa, cheia de energia. Ela atuava no teatro local, participava de algumas produções ali desse teatro, incentivava jovens a seguirem seus sonhos e a sua família dizia que ela fazia 1000 coisas ao mesmo tempo e fazia todas bem. E aí a gente tem o Scott. O Scott é no meio desse ambiente que parece um ambiente cheio de amor, de carinho, de segurança. Só que desde muito pequeno, o Scott ele foi visto de uma forma diferente. Desde pequeno, ele apresentou atrasos no desenvolvimento. Ele aprendeu a falar mais tarde, ele tinha dificuldades sociais e de aprendizagem também. Ainda muito novo, ele começou a frequentar terapias e, com o tempo, ele passou por diferentes modelos de ensino, inclusive escolas especializadas, pensadas para crianças que precisavam desse apoio maior. Ele também teve um período que ele estudou em casa. E é dito que esse período foi muito produtivo para ele, ele aprendeu muitas coisas, as notas melhoraram, mas isso fazia com que o mundo social do Scott fosse muito pequeno. Ele praticamente não tinha amigos fora da família, mesmo quando ele estava com outras pessoas, ele tinha dificuldade de se conectar, e isso porque o Scott, ele não se comportava como alguém da idade dele. Um dos irmãos, inclusive, chegou a dizer isso,
que o Scott simplesmente não se comportava como um adolescente típico. Ele era mais infantil em vários aspectos. Ele ainda acreditava em Papai Noel, ele dormia no quarto dos pais, ele precisava de muita supervisão. E a Linda, especialmente, era extremamente protetora do Scott. Ela vestia o filho, ela que preparava as refeições para ele, separadas, e ela observava e cuidava de tudo de perto. E algo muito importante para se dizer, o Scott, ele nunca foi visto como uma pessoa violenta, nunca. Pelo contrário, ele foi descrito como um menino muito educado, gentil, quieto, passivo. Isso para as pessoas que estavam de fora, né? Mas por dentro, o Scott não ia bem. Ao longo dos anos, o Scott, ele começou a relatar experiências que iam além dessas dificuldades que eu citei para vocês. Ele falava, gente, de pensamentos estranhos, imagens que surgiam do nada, vozes que ele escutava, mesmo quando ele estava sozinho e não tinha ninguém ali ao redor dele. Ele falava de impulsos que ele não entendia, sensações que o assustavam. E a família, ela tentava dar um sentido para isso. E eles acabaram associando tudo isso que ele falava que via, sentia, escutava, com um problema que o Scott teve quando era bebê. Eu não consegui encontrar exatamente o que era esse problema, tá? Em alguns lugares falaram de uma queda que ele teve, outros lugares falaram de uma alteração no cérebro. O que dá a entender é que ele tinha uma espécie de uma cicatriz no cérebro, de algum trauma que ele teve. Só que não era nada maligno. Ele fez vários exames, não era um tumor nem nada. Só que a família tratava isso como se fosse um tumor e meio que dizia que tudo isso que ele sentia era por culpa desse tumor, que na verdade não era um tumor, entendeu? E o Scott, ele também acreditava que ele tinha esse tumor. Então ele sempre ficava nessa esperança que o dia que curasse o tumor, essas coisas desapareceriam. Então, só para ficar claro, gente, na prática, os exames nunca confirmaram esse tumor, tá? O que existia era uma alteração antiga, provavelmente uma cicatriz no tecido cerebral. Mas essa ideia do tumor realmente se tornou a explicação para tudo o que acontecia na vida do Scott, inclusive para ele, como eu disse. Só que tudo isso acabou mascarando algo muito mais sério. Com o tempo, esses comportamentos do Scott, que eram vistos ali como uma peculiaridade, sabe? Algo que ele era diferente, começaram a realmente ficar preocupantes e a assustar. O Scott, ele começou a falar abertamente sobre pensamentos que ele mesmo dizia não conseguir controlar. Não eram frases soltas, ditas em momentos de raiva ou quando ele estava nervoso, não. Eram conversas repetidas, recorrentes e que ele conversava de uma forma muito natural. Ele falava, gente, que ele tinha pensamentos ruins. E quando perguntavam para ele, tá, mas o que são esses pensamentos ruins, né? Para ele detalhar melhor, ele dizia pensamentos de machucar outras pessoas, inclusive a família. A tia do Scott, a Michelle, que morava ali também na casa no andar de baixo, mais tarde ela revelou que ela ouviu isso várias vezes do Scott. Ela disse que sempre que ele parecia um pouco mais fechado, mais retraído, ela ia conversar com ele e ele dizia que ele estava tendo esses pensamentos. E de novo, aquilo não era acompanhado com uma raiva ou, ao contrário, com ironia, com deboche. Não, era simplesmente uma declaração assim, sem muita emoção. Ele falava que ele estava tendo vontade de machucar outras pessoas. Como se fosse apenas uma contestação, ele está apenas contando um fato, assim. Eu tenho vontade de machucar outras pessoas. Era como se também ele estivesse falando sobre isso porque ele queria entender por que ele estava sentindo tudo isso, tá? Era mais ou menos essa a ideia. Essa tia, ela ficou, obviamente, muito assustada com isso. Ela chegou a procurar a irmã dela, ou seja, a mãe do Scott, a Linda. Ela fez isso, inclusive, em mais de uma ocasião. Ela implorou para que levassem o Scott para um profissional, um terapeuta, um médico, alguém de fora da família, né, que olhasse para a situação do Scott. Só que a Linda, ela era muito resistente a isso. Não por descaso, ela parecia ter um medo de que o Scott fosse rotulado, fosse afastado ou internado. Ela tinha medo de perder esse convívio com o filho, o controle da situação também. Para ela, admitir que aquilo pudesse ser algo grave era admitir que o filho poderia ser tirado ali de casa ou admitir que ele poderia ser perigoso. E parecia que ela não queria lidar com essa situação. Em uma dessas conversas que a tia teve com a Linda, inclusive a Linda pediu
para que a tia não falasse para ninguém sobre aquilo, nem para outro familiar, nem para escola, nada. Porque, de novo, ela temia que se alguém soubesse daquilo, eles tirariam o Scott dela. O avô, o Adrian, ele também sabia dessa situação e talvez ele era a pessoa mais próxima aqui do Scott, que mais conversava com ele. Os dois eram muito próximos, o Scott considerava ele como o melhor amigo, ele ia na casa do avô com frequência, ajudar nas tarefas, ele passava horas conversando com o avô e foi justamente com o avô que o Scott se sentiu confortável para dizer coisas mais perturbadoras ainda. Ele chegou a falar, gente, diretamente pro avô que ele queria machucar o avô e a parceira dele, a Mary. E além dos dois, toda a família. Foi para o avô que ele disse mais especificamente as pessoas que ele queria machucar. O avô, ele contou que quando ele ouviu isso do neto, ele tentou acalmá-lo. Ele dizia para ele se distrair, tomar um banho, ler um livro, pensar em outra coisa. Mas o Scott respondia que aqueles pensamentos não eram só pensamentos, eram impulsos. Ele realmente tinha essa vontade. Não era só pensar, ele estava com vontade de fazer. Em determinado momento, o avô decidiu contar, né, toda essa conversa para a Linda e para o Steven Sr., né, para o pai. E ele realmente estava super assustado com tudo isso, né? E o Scott, ele descobriu que o avô contou tudo isso para os pais e foi meio que como se a confiança tivesse sido quebrada. Ele ficou muito chateado, muito furioso, ele se sentiu traído e a partir desse momento algo rompeu entre os dois, assim, eles não tinham mais aquela amizade, aquela proximidade de antes. O Scott disse para a mãe em mais de uma ocasião que ele queria machucar a família e a mãe, ela respondia tentando tranquilizá-lo, dizendo que ele jamais faria aquilo de verdade. Só que o Scott respondia dizendo coisas como, talvez eu tenha que fazer. Ele também falava que se ele tirasse a vida da mãe, ele teria que tirar a vida do pai, porque senão o pai ficaria muito bravo com ele. E ele também dizia que ele odiava a irmã, a Britney, então ele também tinha que tirar a vida dela. Só que se ele tirasse a vida de todo mundo, ele também teria que tirar a vida do irmão, do Steven Jr., mesmo gostando muito dele. Teve uma vez que a família estava jogando um jogo de tabuleiro, eu não sei exatamente qual, mas tinha algumas cartas, algumas coisas ali relacionadas a armas. E ele pegou uma dessas cartas, que era uma arma, e fez um sinal, assim, que ele iria matar todo mundo da família que estava ali jogando o jogo com ele. Nesse momento, tiveram aqueles sorrisos, assim, meio amarelos, né? Ninguém sabia se ele estava brincando, se nesse ponto ele estava falando a verdade. E meio que ninguém sabia muito como reagir, ficou aquele clima desconfortável e isso passou. Há relatos que contam que o Scott, ele pediu especificamente para a mãe que ele queria ajuda de profissionais. Porque ele queria entender esses pensamentos, ele queria conversar com um terapeuta e, segundo esses relatos, ele foi desencorajado. Ele ouviu que se ele falasse sobre isso, ele poderia ser levado para longe da família. De novo, né? Sempre essa ideia. Então, ele passou a guardar tudo para si. A família tentava lidar como podia, às vezes minimizava, às vezes acreditava que era apenas mais uma fase, mais uma peculiaridade dele. E a mãe, a Linda, especialmente, parecia que não queria admitir que o filho pudesse ser perigoso, pudesse ter um problema. Só que é importante a gente deixar claro aqui, né, gente, que tudo isso vinha muito provavelmente de um lugar de amor da mãe. Não que ela estivesse fazendo isso para punir o Scott ou para desejar o mal para ele, pensando em algo ruim para ele. Na cabeça dela, o que dá a entender é que ela estava protegendo o filho, que ela queria que ele ficasse perto dela. Ela achava que o amor de família ali iria melhorar toda aquela situação, que uma hora essa fase ia passar, que ele ia crescer, ia amadurecer. Como a maioria dos pais, né, gente? Eu sempre falo isso, que a gente não pode julgar essas coisas, porque na maioria dos casos, tá? Óbvio que não são em todos, a gente já viu pais terríveis, pai e mãe, né? Mas na maioria dos casos, os pais, eles tomam atitudes e eles fazem coisas pensando no bem dos filhos. Né? Eles pensam que eles estão protegendo, por mais que talvez não seja realmente o correto a ser feito, mas sempre vem de um lugar de muito amor e de proteção. Então eu sinto que foi isso aqui que a Linda estava fazendo. Ela queria de alguma forma proteger o Scott, porque ela achava que se ela levasse ele para tratamento, chamasse especialistas, ela ficaria sem o filho. Ou o filho iria enfrentar coisas piores do que ele enfrentava na casa. E aí foi quando o dia 31 de dezembro de 2017 chegou e aconteceu tudo o que eu já contei para vocês.
Então, voltando aqui para onde a gente parou, né? A hora que a polícia chega na casa. Toda a cidade, nesse ponto aqui, já meio que estava sabendo o que estava acontecendo, né? Porque estava todo mundo acordado esperando a virada quando essa notícia começou a correr. Tudo ficou misturado nesse momento. Em alguns lugares você podia escutar os fogos ali da virada do ano e misturava ali com as sirenes dos carros da polícia chegando no local, né? E as famílias ali que estavam nas outras casas também esperando para comemorar. Tava todo mundo em choque. E quando a polícia chegou na casa, eles já esperavam encontrar algo grave, pela quantidade de ligações e também principalmente pela ligação da namorada do Steven, que estava escondida na geladeira, porque ela disse isso, assim, eu estou escondida atrás de uma geladeira, está tendo um tiroteio, a pessoa está atirando, e aí a atendente começou a perguntar várias coisas, e ela falou assim, eu não posso falar mais nada, apenas venham. Deu para sentir na voz da namorada do Steven Jr. o pânico, né? E o que estava acontecendo na casa. Só para recapitular para vocês aqui, porque eram muitas pessoas, as vítimas fatais foram o Steven Sr. e a Linda, ou seja, os pais do Scott, a parceira do avô do Scott, a Mary, e a irmã do Scott, a Brittany. O Steven Jr. conseguiu sair, a namorada do Steven Jr. também, os tios também conseguiram sair. Tá? Então, foram 4 vítimas fatais. O Scott, ele foi preso, ele não resistiu, foi levado para a delegacia e quando ele foi retirado ali da casa, as pessoas que conheciam a família não conseguiam compreender essa situação. Como eu falei, o Scott era visto pelas pessoas como um menino muito gentil, muito educado, quieto, não fazia mal para ninguém, todo mundo conhecia o Scott. Amigos da família falaram que jamais imaginariam que o Scott fosse fazer alguma coisa tão terrível dessa forma. E era difícil realmente de acreditar, mesmo sabendo o que ele fez. Bom, por ser menor de idade, a polícia precisava da presença de um responsável legal para iniciar o interrogatório com o Scott. E, obviamente, né, gente, os pais estavam mortos. E o único adulto disponível legalmente era o irmão mais velho, o Steven Jr. E aqui, gente, é algo assim de partir o coração. O Steven Jr., ele tinha acabado de sobreviver a esse massacre. Ele tinha acabado de perder o pai, a mãe e a irmã, e também a esposa do avô, que ele considerava como avó. E mesmo assim, ele aceitou ser esse tutor temporário aqui para o irmão, enquanto o irmão contava tudo o que ele fez para os policiais. Sim, porque o Scott ele abriu mão do direito de ter um advogado e ele começou a falar. Tem imagens desse momento, eu vou deixar aqui na tela para vocês passando enquanto eu vou narrando aqui. É bem difícil a gente entender esse momento, gente, assim, porque o Scott, ele está contando tudo o que ele fez com muita naturalidade, sem elevar a voz, sem se emocionar, ele não ficava nem triste nem alegre, ele é totalmente assim, sem emoção, contando algo corriqueiro do dia dele. E do lado a gente vê o Steven Jr. basicamente se contorcendo para tentar segurar as emoções que ele tá sentindo ali. Dá para ver assim que ele tá prestes a ter um colapso e a chorar muito, então ele fica assim, parece que engolindo tudo que o irmão tá falando e dá pra ver que a dor é praticamente física que ele tá sentindo. Eu achei assim, essa cena vai ficar na minha cabeça com certeza, assim, o que esse irmão teve que passar aqui. Como eu falei, o Scott, ele confessou tudo, ele descreveu exatamente o que ele fez, com detalhes minuciosos, quantos tiros deu, onde acertou, quem subiu as escadas primeiro, quem estava na cozinha, e ele falava da forma calma, distante do acontecido, assim, sabe? Como se alguém estivesse narrando algo que outra pessoa fez, ou que ele assistiu alguém fazendo. E era exatamente isso que ele falava. Ele disse, gente, que em vários momentos era como se ele estivesse assistindo ele cometer esses crimes. Ele sabia o que estava acontecendo. Ele disse isso. Eu sabia que era eu fazendo, mas era como se eu estivesse assistindo de fora. E tem uma hora, gente, que ele fala assim... Ele dá detalhes, né? Então ele fala que atirou na cabeça, e isso tá falando da mãe, do pai, e o Steven Jr. do lado dele. E aí tem uma hora que ele fala assim, eu comecei a mirar na cabeça porque eu queria que eles morressem logo, porque na verdade eu não queria que eles sofressem. E o irmão tá ali do lado escutando tudo isso, gente. Ele fecha o olho, ele tenta assim... Eu acho que, assim, eu não sei explicar o que... Obviamente que eu não sei explicar, né? Mas eu não sei nem descrever aqui pra vocês o que eu senti vendo o irmão
passar nesse momento. Eu vou deixar sempre as imagens aqui para vocês verem. Teve um ponto que o Scott, ele foi retirado da sala por algum motivo, não sei exatamente, e é dito que só nesse ponto que o Steve Jr. teve um colapso, assim, ele pegou um copo de água, de plástico, tacou na parede, começou a chorar, e aí que ele pôde extravasar um pouco o que ele estava sentindo, né? Depois o Scott é trazido novamente, eles continuam ali as perguntas, ele continua falando sobre esse planejamento que ele teve de tirar a vida da família. Ele disse que ele vinha pensando em ferir a família havia muito tempo, que ele passou semanas obcecado pela arma, né, que tinha na casa, que ele começou a assistir vários vídeos sobre a arma, ele aprendeu a manusear, ele estudava detalhes. Ele disse que em vários momentos durante essas semanas ele ia até onde estava a arma e ficava só tocando na arma e imaginando o que ele poderia fazer. Ele disse também que ele esperou chegar perto da meia-noite ali propositalmente, que ele queria que fosse naquele momento, que ele pensou no barulho dos fogos e tudo mais. Só que o engraçado é que o ataque começou antes, né? Porque a Linda foi até o quarto antes da meia-noite. A ideia dele era que os tiros passassem despercebidos. Ele falou também que ele apagou as luzes porque ele não queria que a mãe visse a arma, que ele achava que se ela olhasse para ele, aquilo poderia quebrar o que ele chamou de transe. Ele disse que ele amava os pais, que eles eram bons pais. E isso tornava tudo ainda mais estranho, né? Por que ele sentia isso, de fazer mal para pessoas que ele falava que amava? Em determinado momento, ele foi questionado sobre vozes, ou se tinha alguém dizendo para ele fazer tudo o que ele fez. E ele disse que não. Ele disse que ele não ouvia vozes mandando matar. Ele disse que naquele momento ele se sentia normal, que ele estava calmo. E ele também disse que sabia que o que ele fez era errado. E isso é bem importante aqui para o caso. Teve um momento que ele disse algo mais ou menos assim: eu não sei se eu faria de novo tudo isso que eu fiz. Como se ele estivesse falando de algo assim, gente, corriqueiro, sabe? Eu não sei se eu viajaria de novo para tal lugar. Não, você tá falando de 4 vidas que você tirou da sua família. Bom, no fim aqui desse interrogatório, o Steven, ele abraçou o irmão, o Scott, ele disse que o amava e ele disse que os pais também o amavam. Poucas horas depois, o Scott foi formalmente acusado de 4 homicídios qualificados. Além disso, o caso também envolveu infrações relacionadas à arma de fogo, usadas como agravantes no processo. Logo depois também que o Scott foi preso e acusado, aconteceram os funerais. Centenas de pessoas enfrentaram o frio que fazia nessa época aqui para se despedir da família. Todos tiveram ali a cerimônia na mesma igreja, onde a Britney, inclusive, tinha sido batizada quando criança, né? O que é bem triste. E uma das coisas que foi falado sobre a família foi dito pelo reverendo, e ele falou que a família, ela tinha um dom raro, que era o de unir as pessoas. A Mary, a companheira do Adrian, né, do avô, ela teve um funeral separado também. Muitas pessoas compareceram, cerca de 200 pessoas. Ela também era muito querida ali na cidade. Ela só não teve o funeral no mesmo dia, no mesmo lugar, né? Mas todas as pessoas que foram em um, foram em outro também. Foi algo realmente que chocou ali a cidade. Bom, o julgamento, gente, o julgamento, ele demorou um pouco para acontecer e até que ele acontecesse, muitas discussões sobre esse caso, vocês devem imaginar. O Scott, ele tinha 16 anos quando tudo aconteceu na casa, né? E mesmo sendo menor de idade, a promotoria decidiu levar o caso para a esfera adulta, ou seja, ele seria julgado como adulto. E a partir daí, o centro do julgamento não foi mais se ele fez, né, ou quem fez. Não, todo mundo sabia que ele tinha feito, ele falou, ele confessou, descreveu nos mínimos detalhes. A discussão do julgamento ficou em outro lugar. Se, naquela noite, quando ele tirou a vida daquelas 4 pessoas, ele era legalmente responsável pelo que ele estava fazendo. E é aqui que entram os especialistas, né, e 2 interpretações aqui do que aconteceu. Eu quero saber a opinião de vocês. Vamos lá. A avaliação, obviamente, da defesa. A avaliação da defesa se baseava em psicose, paranoia e um estado de fora da realidade. Ele não sabia exatamente o que ele estava fazendo. A defesa chamou uma psiquiatra forense chamada Doutora Santina
E ela avaliou o Scott em vários momentos depois que ele foi preso até o julgamento. Ela avaliou o histórico escolar do Scott, registros, os relatos dos familiares, e foi aqui também que surgiu muito do que eu já contei aqui para vocês, né? O avô, a tia, eles presenciaram essas conversas, esses pedidos de ajuda do Scott, ou pelo menos o que ele contava que acontecia, que não era segredo na família, vamos dizer assim. Na visão dessa psiquiatra forense, havia sinais antigos de um sofrimento mental profundo, com relatos de experiências sensoriais estranhas, medo crescente, como se a realidade fosse ficando meio que quebrada assim por dentro. Ela descreveu que no período que aconteceu o crime, ele teria apresentado uma paranoia em escalada. Aquela sensação de que pessoas ao redor podem machucá-lo e que no dia teria ficado inundado por esses pensamentos que ele não queria ter, mas que ele precisava, de certa forma, fazer, sabe, para se proteger. Essa psiquiatra forense, ela defendeu que, momentos antes do crime, ele entrou num estado dissociativo intenso, como se estivesse funcionando no piloto automático, fora de contato com a realidade, e que esse estado teria cessado quando ele viu o avô, e aí ele parou de atirar. A hora que ele viu o avô foi a hora, assim, que ele meio que saiu desse transe. É como se na leitura dessa profissional ele não estivesse no mesmo lugar mentalmente, mesmo estando ali fisicamente. E por isso, segundo essa interpretação, ele não teria conseguido entender plenamente o que aquilo significava e nem medir o certo do errado do jeito que a lei exige, né, para ele ser julgado como responsável. Porém, a gente tem que lembrar que o Scott, ele falou, né, no interrogatório que ele sabia que o que ele estava fazendo era errado. Então, tem aqui a segunda visão do caso, a avaliação da promotoria. A promotoria respondeu com outro especialista, o Dr. Park Zet. Eu não sei se é assim que se pronuncia o sobrenome dele, tá, gente? Ele também é um psiquiatra forense e ele é muito conhecido. Por exemplo, ele trabalhou no caso do Jeffrey Dahmer. No caso do Scott, ele foi direto ao ponto. Não via esquizofrenia ali. O diagnóstico dele foi de transtorno do espectro autista com traços obsessivos compulsivos. E ele reconheceu, sim, que Scott poderia ter experimentado a dissociação. Mas ele chamou isso de despersonalização, que é a sensação de estar se observando de fora, como se fosse um filme, que foi exatamente o que ele descreveu, né, o Scott. Só que esse psiquiatra forense, ele bateu numa diferença muito importante. Ele disse que dissociação não é a mesma coisa que psicose. E dissociação por si só não equivale a insanidade legal. Em outras palavras, ele aceitou que o Scott poderia ter sentido um desligamento emocional, mental durante parte do episódio, mas ainda assim ele sabia o que estava fazendo e sabia que era errado. E a promotoria, ela focou muito dizendo que o Scott ele teve ações deliberadas, ou seja, ele planejou, ele tinha consciência do que ele estava fazendo. Ele fez aquelas buscas antes, né, algumas horas antes. Ele subiu até o quarto onde guardava a arma. Semanas antes ele ficava estudando sobre a arma, ele ficou pesquisando como ele iria fazer, pesquisando outros massacres também. No dia ali do crime, né, ele chegou a trocar de roupa, ele colocou protetores auriculares, porque ele sabia que seriam muitos tiros. Inclusive ele fala alguma coisa nesse sentido também na entrevista, que às vezes ele não sabia exatamente quantos tiros ele estava dando porque ele estava com o protetor auricular. Então a promotoria bateu muito nessa tecla, assim, que não foi algo do nada. Do nada ele foi lá, achou a arma e começou a atirar e de repente parou. Não, ele já pensava em fazer isso antes, ele já tinha planejado isso antes. Essa era a ideia da promotoria. Outra questão que foi trazida no julgamento foi o irmão, o Steven Jr., ter sido o tutor dele naquele momento e ter ficado ali na hora que ele estava confessando tudo. A defesa meio que quis pegar em cima disso, dizendo que não foi o correto, que aquilo não foi imparcial. Bom, mas enfim, o júri, ele ouviu, né, esses dois psiquiatras forenses, as abordagens aqui, né, da defesa, da promotoria, tudo que cada um disse e decidiu. Em fevereiro de 2022, o Scott Kolodji foi considerado culpado.
A sentença veio um pouco depois, ele foi condenado a 150 anos de prisão. Pela lei ali de New Jersey, ele precisa cumprir pelo menos 127 anos e meio antes de qualquer chance de liberdade condicional. Ou seja, né, gente, na prática, isso significa uma sentença de prisão perpétua. Em janeiro agora de 2025, a defesa do Scott tentou reverter esse resultado por meio de uma apelação. O pedido questionava principalmente a forma como o julgamento foi conduzido, a avaliação da saúde mental dele, a severidade da pena aplicada e alguém que tinha apenas 16 anos na época do crime. Mas o Tribunal de Apelação de New Jersey rejeitou o recurso de forma integral. Para a justiça, não houve erro processual grave, nem base legal para anular o veredito ou reduzir a sentença. Com isso, a condenação foi mantida exatamente como eu disse para vocês, né? 150 anos de prisão, com a exigência aí de, no mínimo, 127 anos e meio para ele pedir a liberdade condicional. Depois de tudo, o avô, o Adrian, ele chegou a dar algumas entrevistas sobre o caso. Foram poucas, pelo que eu pude pesquisar, e sempre com muita dificuldade de falar sobre o assunto, obviamente. Ele falava muito sobre como foi ver o amor da vida dele morrer na frente dele, né? A Mary. Foi muito difícil. E essa morte por si só já é terrível, mas naquele dia o Adrian perdeu mais 3 membros da família, né? Incluindo ali o filho, a nora e a neta. O Adrian, ele também contou que uma última vez que ele viu o Scott foi na delegacia e que o Scott o viu, abaixou a cabeça e disse: "Eu te amo, vovô". O Adrian, ele não respondeu. Depois, ele refletiu sobre aquilo e pensou que é uma forma muito estranha do Scott demonstrar esse amor. Pelo que eu entendi, gente, o Adrian, ele já faleceu, eu não tenho muitas informações, como eu falei pra vocês, muito desse caso, principalmente dos sobreviventes, foi mantido sob sigilo, então a gente não tem muitas informações do Steve Jr., do Adrian, e também uma boa parte do julgamento, tá? A gente não tem muitos detalhes sobre isso. E infelizmente eu não tenho muitas informações do Steve Jr. porque, como eu falei, aquela imagem dele na delegacia vai ficar na minha cabeça por muito tempo. A dor que ele estava sentindo de escutar o que o irmão que ele amava fez com os pais dele, né, com a irmã, enfim, e com a Mary também, vai ficar na minha cabeça por muito tempo, mas eu não consegui informações sobre ele, o que aconteceu com ele depois, e eu fico imaginando a dor que ele sentiu. Acontece em muitos casos, a gente já viu aqui da culpa do sobrevivente, né, do porquê eu sobrevivi, ou porquê eu não consegui fazer nada, ou porquê eu não pude evitar. Então tem tudo isso, e além de tudo isso que fica passando na cabeça, ele teve que ir até a delegacia ainda para dar um certo apoio ao irmão, e mesmo com tudo que ele estava sentindo, ele ainda no final disse pro irmão que amava o irmão e que os pais também o amavam. Então o Steve é uma pessoa, assim, que vai ficar no meu coração, com certeza. Em um dos vídeos que eu assisti sobre esse caso, eles trouxeram uma postagem que o Steven fez no Twitter dele, ou talvez no Instagram, agora eu não sei exatamente, e eu consegui aqui o texto para ler para vocês. Ele escreveu isso logo depois, tá, de tudo que aconteceu na casa, depois do crime. Abre aspas. "Minha resolução de ano novo é ser um pai tão bom quanto meus pais foram para mim. Sei que muitos não gostam de textos longos, mas eles foram os melhores pais que eu poderia ter. Nunca me faltou uma refeição quente, um teto sobre a minha cabeça. Eles sempre garantiram que o Natal fosse especial, mesmo nos momentos mais difíceis. Eu não consigo descrever o tipo de pessoa que eles eram. Acreditem quando eu digo quão incrível eles eram. E minha irmã, ela era lindíssima. Desejo muita sorte a todos nesse ano novo. E por favor, lembrem-se de dar um beijo extra em quem vocês amam. Ou dizer, eu te amo." Fecha aspas. E eu acho que isso explica muito o que ele fez na delegacia com o Scott, né? No final de tudo, ele quis deixar o Scott ali com um eu te amo. É muito difícil, gente, o que o Steven Jr. passou. E não só ele, porque tinha o irmão mais velho, o Jonathan também, que não estava na casa, né? Mas que também perdeu todos esses entes queridos. E isso marca porque depois de tudo que o Steven Jr. passou, as palavras dele não foram de ódio, de raiva, de vingança. Pelo contrário, foram de amor e de gratidão pelo que ele teve, né? Pelos pais que ele teve. Esse caso, gente, ele é muito difícil. Eu normalmente sempre tenho uma opinião no final, mas nesse caso eu acho muito difícil, porque
Eu acho complicado, por exemplo, os pedidos de ajuda aqui do Scott, essa questão dele não ter sido tratado ou olhado por especialistas realmente para tentar entender o que estava acontecendo com ele e talvez evitar tudo isso, né? E não foi uma coisa que o Scott falou depois, eu sempre pedi ajuda e ninguém me deu ajuda. Foi relatado pelo avô, pela tia também que sobreviveu, né? Então era realmente algo que acontecia. Só que, de novo, eu não quero aqui colocar a culpa em alguém, né? Porque, como eu disse, eu acho que a família ali, ela sempre pensa no melhor. Ainda mais essa família que a gente viu aqui, que não tem ninguém falando nada de ruim deles, né? Então eu acho que realmente não existia nenhum sentimento ruim dos pais ali em não procurar essa ajuda, especificamente da Linda, que é o que mais se fala aqui nas fontes, né? Como eu disse, eu acho que tudo isso vinha de um lugar de amor dela, de proteção, de querer que o filho ficasse ali perto dela e que aquilo ia passar e que ela ia dar um jeito e que só o amor de família bastava. Só que, infelizmente, tem casos que o amor de família só não basta. Ele é muito importante junto um tratamento com especialistas, né, com as pessoas que estudam sobre isso. É as duas coisas juntas. De novo, né, gente? Quero que fique claro, eu não estou culpando a mãe de nada. Eu entendo exatamente o lugar que ela estava nesse momento e o que ela poderia estar pensando, né, que era o melhor para o filho. Então tem todo esse lado, né, que algo realmente estava acontecendo com o Scott e que talvez pudesse ter sido evitado e não foi. Mas tem o outro lado também, que algumas pessoas batem na tecla, que é a premeditação, é o planejamento, é tudo que ele fez no dia, em alguns dias anteriores, semanas anteriores. Então tem tudo isso junto. Então é bem difícil. Tem pessoas que realmente acham que ele era apenas um garoto, né, que nasceu numa família boa, mas era um garoto ruim que nasceu dessa forma, teve essa atitude, né, chegou no momento que teve essa atitude. Outras pessoas não, acreditam que realmente ele tinha algum problema, inclusive acham que a pena foi injusta, que ele não deveria ficar preso, que ele teria que ser tratado. Obviamente, ninguém, assim, pelo menos do que eu pesquisei, e é uma opinião minha também, ninguém acredita que o Scott deveria ser solto ou inocentado, tá? Não é essa a questão aqui. A questão é o que deveria ter sido feito antes e a pena em si, né? Será que ele deveria ser preso ou ele deveria estar preso, mas recebendo um tratamento? Ou as pessoas tentando entender o que aconteceu com ele para que isso não aconteça com outras famílias no futuro. Enfim, eu não vou entrar nesse mérito aqui porque eu realmente não tenho uma opinião formada sobre esse caso. Ele é um caso bem confuso para mim, apesar de ele ser um caso curto, né, gente? Eu não tenho muitas informações, é um caso recente e é engraçado que às vezes casos recentes têm menos informações, alguns, né, do que casos mais antigos, justamente porque tem muita coisa que é mantida sob sigilo e enfim. Eu quero muito saber a opinião de vocês sobre esse caso, tá? Para vocês que estão aqui no Ano Novo assistindo Recontando Casos. E eu quero, obviamente, terminar o vídeo com a minha reflexão do Ano Novo para vocês, né, gente? Eu não ia deixar passar. Porque o final do ano, ele é realmente esse tempo de reflexão. De encarar os nossos próprios defeitos, o que a gente não fez, o que a gente errou, e também de olhar as coisas boas que a gente fez, de planejar coisas que a gente quer fazer. Mas também, gente, é um tempo de gratidão. Eu sou muito clichê nesse ponto, tá, gente? Porque eu percebo, quanto mais velha eu fico, mais eu percebo isso. Que quanto mais grata eu sou pelas coisas, mais coisas boas acontecem. E não é assim, ó, ser grata por uma coisa muito absurda e fora do dia a dia. Não, é ser grato pelas mínimas coisas, entendeu? Assim, por você estar agora na sua casa, de repente me assistindo com uma internet boa, no conforto da sua casa, comendo uma coisinha gostosa, ou você tá fazendo um artesanato que você gosta de fazer e pode estar aqui assistindo um YouTube. Enfim, as mínimas coisas, é ser grato. E eu sei que parece aquela conversa de good vibes. Gente, eu não gosto desse tipo de conversa, porque eu sei que existe toda a parte ruim também, né? Existe os desafios, existe os dias que a gente tá pra baixo e que não vai dar pra ser grato naquele dia. Mas, assim, na maior parte do tempo, sabe, gente? A gente tem que agradecer pelo presente. E o presente não tem esse nome aleatoriamente. O presente que a gente tá vivendo é realmente um presente. O que passou, já passou. Amanhã a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então a gente tem que aproveitar e estar presente em todos os momentos.
prestar atenção, viver agora, sabe? Quando você tá com alguém, você tá com essa pessoa ali conversando com ela. Quando você vai fazer uma comprinha pra você, pra sua casa, comprar umas frutas, você tá ali naquele momento escolhendo as frutas, sabe? Deixa a internet um pouco de lado, deixa um pouco o Instagram, o WhatsApp, viva a vida ali que tá acontecendo no momento, né? Que é o que a gente tem, é o que a gente tem. E mesmo que seja coisas simples, sabe? A gente tem que agradecer tudo que vem pra nós. E cada ano que passa, eu tenho mais ainda essa filosofia na minha vida, sabe? Eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu sou grata por tudo que eu tenho e eu tenho muito mais do que eu preciso. E eu sei que o Ano Novo normalmente é mais aquele clima de festinha, né? Do que o Natal, por exemplo, que às vezes é mais familiar, mais introspectivo. Mas tem muita gente que não gosta do Ano Novo, né? Eu não gosto muito do Ano Novo, eu prefiro o Natal. O Ano Novo, pra mim, é aquela coisa assim, ai, vai, termina logo que eu quero o Ano Novo, sabe? Eu sou meio assim, mas eu faço todas essas reflexões, eu sempre espero por algo melhor, eu acho que isso volta também ao que eu falei, agora eu não lembro se foi nesse vídeo ou no vídeo do Natal, que eu disse das 3 coisas, né, que é gratidão, amor próprio e esperança, gente. A esperança tem que existir dentro de vocês, que as coisas vão melhorar, que você vai conseguir, que você vai prosperar. Isso tem que estar vivo dentro de você, junto com o amor próprio, você se sentir capaz de fazer as coisas, você sentir que você pode transformar a sua vida sem depender de ninguém. E a gratidão que eu já falei aqui, né? Agradecer por tudo que você tem. É isso que sustenta a gente e que faz a gente continuar um dia após o outro, sempre pensando no melhor. Eu sou muito otimista, gente. Muito mais para as pessoas do que para mim, confesso. Mas eu gosto de ser otimista no final do ano, sabe? Vai melhorar, vai acontecer. E eu desejo tudo isso para vocês, gente. Só as melhores coisas para você que está me assistindo aqui agora, tá? Se você não estiver num momento muito bom, isso vai passar. Se você perdeu alguém que você ama muito, aconteceu comigo esse ano também, isso não vai passar, mas a gente vai aprender a conviver com essa dor e fazer a pessoa ficar viva através das nossas lembranças. Então, se você não tá nesse momento muito bom, gente, eu desejo muito que isso melhore, que isso passe, que você conquiste tudo que você deseja nessa vida. Eu desejo isso para cada um que tá me assistindo agora, tá, gente? A felicidade, as conquistas, o amor, a saúde, muita, muita, muita saúde para vocês, gente. Eu tô desejando isso do fundo do meu coração. Quero agradecer a vocês que estiveram comigo aqui durante todo esse ano de 2025 e aqueles que já estão aqui desde 2022, por me escutarem, por refletirem comigo, por trazerem o ponto de vista de vocês, por me darem esse tempo precioso da vida de vocês, por respeitarem as histórias que eu trago, as pessoas que a gente fala aqui. Eu sei o quanto a minha comunidade é maravilhosa. E que o próximo ano traga ainda mais consciência, mais escuta, mais presença e que a gente nunca esqueça de dizer eu te amo enquanto ainda dá tempo. Obrigada por estarem aqui em mais esse ano. Eu amo vocês. Um feliz ano novo. Até 2026.